Primeira parte. Mensagem número 11 do livro A Vida Escreve. Ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: O móvel da obsessão. Achava-se Batuíra, o inovidável apóstolo da doutrina espírita, em sua residência, na rua do Lava-Pés, em São Paulo, quando um enfermo melhorado varou a porta. Tratava-se de um obsediado em recuperação, homem próspero, que o dono da casa conhecia de muito tempo. Graças a Deus, Batuíra, estou muito mais forte, disse o recém-chegado. Já consigo dominar-me e governar os meus próprios pensamentos. Venho, assim, hoje, com mais confiança à nossa prece. Transbordando satisfação, Batuíra abraça-o e lembrou: convém, então, louvar a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, formulando renovação. Sim, meu amigo, faça a petição que deseje e acompanharei as suas palavras. O apóstolo confiou a barba respeitável, elevou os olhos ao alto e, colocando as mãos sobre a cabeça do doente sentado, ia dizendo a oração: Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E o amigo repetia: Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E prometo, que serei paciente e humilde, que procurarei o caminho do bem, que executarei o trabalho que a tua vontade determinar, que abrirei minha bolsa todos os dias em favor dos necessitados. Mas nesse ponto, sentindo talvez que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. Primeira parte. Mensagem número 12 do livro A Vida Escreve. Ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Incêndio na Serraria. O grupo de senhoras estava em prece. Chamados a ouvi-las, nós, os desencarnados, tínhamos o coração enternecido. Desejavam construir uma escola e mentalizavam no doce requerimento o modesto edifício limpo e alvo que ofertariam aos pequeninos. Senhor, dizia a mais experiente das quatro, Senhor, inspirai-nos e protegei-nos. Agradecemos as dádivas que já recebemos em vosso nome. O pedaço de terra, a pedra e o cal. Agora, Senhor, precisamos de madeira para dar início. Confiadas em vosso amor, visitaremos a fábrica de móveis e rogaremos auxílio contando com a vossa bênção. Em seguida, levantaram-se para sair. E comovidos, juntos delas, pusemo-nos igualmente em marcha. O gerente da serraria oficina, importante empresa da grande cidade, recebeu a comissão cortesmente. Contudo, o Dr. Alberto, era ele engenheiro hábil, ao ouvir a sucinta exposição, esfriou desapontado. Mas, mesmo assim, a conversação se fez viva. Não temos interesse algum em concessão semelhante, disse ele. Doutor, mas é uma escola destinada às crianças menos felizes, falou a dona Ruth, a maior responsável. As portas serão abertas em nome de Deus, falou dona Constância. Contamos com o senhor, acentuou dona Esther. Deus recompensará o que possa fazer, aduziu a dona Amália. E que temos a ver com Deus? Falou ele mordaz.
A educação é obra para os governos. Não será lícito imiscuir o Criador em negócios que não lhe dizem respeito. Eu digo isso em consideração às senhoras, porque de mim mesmo sou materialista, confesso. Ateu puro. Dona Ruth sorriu delicada, mas não se deu por vencida e aclarou: de certo que esperamos do governo que nos dirige providências mais amplas a favor dos meninos. Entretanto, até que isso aconteça, não será compreensível fazer algo de nossa parte? O ensino será totalmente alheio ao ensino religioso. Mas por que envolver Deus nessa história? Resmungou o engenheiro positivamente sarcástico. E por que não? Ponderou Dona Ruth, paciente. Respeitamos o seu ponto de vista, o seu modo de pensar, mas cremos na força inteligente da vida. Admitimos a eterna bondade que orienta os sucessos do mundo, sabedoria e amor que chegam de Deus. O Senhor comanda uma fábrica, conta dezenas de empregados, dispõe de muitas máquinas. Entretanto, doutor, acreditamos que toda matéria-prima, como sejam as árvores cortadas, os instrumentos em uso, o equilíbrio dos servidores e até mesmo a sua própria saúde, são doações de Deus, que a todos nos sustenta. Quem é o dono real de tudo isso, senão Deus? Falou Dona Esther com brandura e espontaneidade. O doutor Alberto mostrou-se mais irônico. Referiu-se à natureza. Exigiu mapas e apontamentos sobre botânica. Comentou as vitórias da contabilidade, da técnica, da fiscalização, da higiene. Por mais de uma hora falou, e falou sobre os novos progressos da humanidade. E acabou notificando que não daria peça alguma, nem mesmo um centavo. As senhoras, apesar de sorridentes, levantaram-se acabrunhadas. Tudo em vão. Começaram as despedidas corretas quando o inesperado aconteceu. Doutor Alberto! Doutor Alberto! Gritou um operário, varando a porta do gabinete. Depressa! Venha depressa! O fogo está devorando a seção de compensados. Alarido interior, campainhas vibrando. Corre, corre! Brados por socorro multiplicam-se angustiantes. O engenheiro movimenta-se espavorecido. As senhoras instintivamente lhe seguiram os passos. E nós também. O incêndio nascera de violento curto-circuito. Dr. Alberto, muito pálido, ordena e coopera. A deficiência de pessoal. As senhoras, porém, corajosamente tomam a dianteira do trabalho salvacionista, como se lhe fossem subalternas de muito tempo. Empunham-se mangueiras, deslocam móveis, transferem tábuas pesadas, combatem o fogaréu, e pulam, e sofrem queimaduras ligeiras. Estafam-se e vencem. Fim da meia hora de intensa luta, as chamas se extinguem. Ainda assim, esclarece o chefe de obras que 200.000 cruzeiros de madeira compensada deviam estar perdidos. A casa não estava segurada contra incêndio. O Dr. Alberto, todavia, agora mais calmo, aproxima-se das damas, 4 heroínas aos seus olhos, e cumprimentando a diretora da comissão, disse gentil: Dona Ruth, penso que Deus ganhou a questão de sua escola. Mudei de ideia. Mande buscar amanhã toda a madeira de que necessite, e mais o que precisar. E bem-humorado acrescentou: depois conversaremos sobre Deus, como dono desta oficina. As senhoras, chamuscadas com as vestes sujas e rasgadas, sorriram e retiraram-se. Depois de 2 meses, escola singela e branca recebia 40 meninos.
Dr. Alberto, presente à inauguração, contou a história do incêndio e um garoto, em seguida, fez pequeno agradecimento, terminando com a bela exclamação: "Que Deus nos abençoe!" Primeira parte, mensagem número 13, do livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Um caso de ciúmes. Atingimos grande maternidade na altura da noite. Antésio, o amigo espiritual que nos chamara, recebeu-nos a postos. Seguimos. O quarto de Maria Regina era um cubículo anexo à enfermaria. Velha câmara de despejo, convertida em refúgio, espantada, rendia-se à prece. Não seria necessário maior exame para estabelecer o prognóstico. O nasciturno assemelhava-se à semente viva ansiando sair do fruto deteriorado. Inclinamo-nos para a parturiente. A agonia tomava-lhe o rosto edemaciado, suor abundante. O organismo anêmico não reagia. Entretanto, o pequeno ser vivente excitava-se todo, como alguém a bater a porta selada. Maria Regina, esperando o cirurgião, recordava. Quantos sucessos dentro de um ano! Via-se abraçada no cartório ao desposar Gilberto, o marido confiante. Rememorava o noivado difícil. Gilberto, requestado por Clênia, demorara a se decidir. Clênia era prima dele, a quem devotava amizade pura. Seguira-o desde os primeiros dias da escola. Entre as duas, sofria ele a intercessão de parentes. Amava a ela, que se lhe tornara companheira legal. Contudo, era sensível às demonstrações de ternura que recebia da outra. Haviam sido felizes, imensamente felizes, durante 10 dias. Depois disso, a rival caíra doente. Inspeções radiológicas, desinteressada, talvez da vida, Clênia entregava-se aos bacilos a lhe trabalharem os pulmões. Surgiram as primeiras dificuldades sentimentais. Experimentando um conflito enorme, Gilberto, compadecido, deixava a residência da prima altas horas da noite. Confortava-a, estimulava-lhe o gosto pela medicação. Torturada, Maria Regina costumava dizer-lhe: "Venha hoje mais cedo. Sinto a cabeça pesada." "Ciumenta", era só o que ele respondia, embrulhando amostras gratuitas de remédios caros para a prima enferma. O esposo era mecânico bem pago e saía cedo. Se quisesse vê-lo e ouvi-lo, que levantasse de madrugada, oferecendo-lhe o café quente. Salvo isso, almoçava fora e à noitinha fazia o trampolim do lar, simplesmente para a troca de roupa. Fora e às noites fazia trampolim do lar, simplesmente para a troca de roupa. Relegada a si mesma, entregou-se aos ciúmes e começou a fantasiar. Como se possuída por fantasmas estranhos, parecia transportada em espírito à casa de Clênia e mentalizava Gilberto a recostá-la no próprio peito. Delirando, ouvia-lhe juramentos de amor. Chorava a debater-se no leito frio. O esposo chegava tarde e a surpreendia com os olhos vígeis, inchados de pranto. Mas o que houve? A pergunta vinha irritante como chicote no ar. "Estou cansada, doente." Ante a resposta, Gilberto ria, nervoso, irônico. Depois de 4 meses, apareceu uma noite mais aflitiva. Procurava não pensar. Trabalhando, habituara a esculpir em madeira. Trouxe pequena faca
Cortava cuidadosamente com os dedos ágeis, mas o espírito andava longe. Tinha a ideia de entrar no quarto de Clênia e surpreender o marido em posição pouco digna. Debalde, o tenta-me. Deixou o instrumento cortante na mesa próxima e deitou-se para sofrer ainda mais. Madrugada além, chega Gilberto. Ela geme, estertora. O marido aproxima-se, ela não se contém e grita-lhe insultos. O esposo está aturdido. Loucura, loucura, clamou o colérico. Sentindo-se humilhada, bradou assintosamente. Entretanto, porque o marido buscasse contê-la, premindo-lhe um dos braços, estendeu a outra mão e empurrou a faca. Gilberto, espantado, toma-lhe agora os pulsos. Atacam-se, e sem querer, em movimento instintivo, ela lhe enterra toda a lâmina. O abdômen é atingido. O esposo rola, sai dementada, pede socorro aos vizinhos. Gilberto é transportado ao pronto-socorro, perdendo sangue. A intervenção cirúrgica é feita no átimo, contudo, a hemorragia fora abundante e a bênção da anestesia devolve simplesmente um cadáver. Maria Regina continua lembrando. Confessou-se assassina. Não lhe permitiram nem mesmo chorar sobre o morto. Detida, a polícia interveio. Advogado familiar expôs-lhe a causa, requer a inspeção de saúde, admitindo-lhe a insanidade. Submete-se à apreciação de generoso facultativo, que após o exame lhe fala em gravidez. A senhora deve ter coragem, confiemos em Deus, disse-lhe o clínico entre discreto e humano, enquanto as lágrimas rolavam na face da infeliz. Declara-se culpada. O esposo era amigo e leal. Repetia sempre. Foram os ciúmes, simplesmente os ciúmes. Comovem-se autoridades e obtém-se habeas corpus. Volta a casa, sozinha, desolada. Uma sombra que chora incessantemente. Nem as recordações do marido encontrara ao retorno. A família tudo levara. Alimentando-se à força e dormindo menos, houve amigos preocupados. Maria Regina, lembre-se do filhinho. Maria Regina, nem tudo está acabado. Você vai ser mãe. Aborrecia-se. O que lhe importava o filho? Pensava. Queria somente tranquilidade, mas o remorso era espinha invisível, revolvendo-lhe o coração. A hora esperada chegou e as dores rudes surgiram nela. Excitava-se o ser não nascido com violência, chegara a refletir consigo mesma. Parece uma ave assustada buscando fugir ao ninho de angústia. Amorosa parenta internou-a. De manhãzinha chega o cirurgião apressado, ausculta, compreende o problema grave e medita. Ajudamo-lo indiretamente quanto possível. Providências pré-operatórias. Socorro antecipado. A parturiente é submetida à cesariana. No entanto, apesar da esmerada assistência, não mais se recupera. Não vê o robusto menino em mãos da enfermeira. 4 horas de inconsciência. E enquanto se lhe inteiriça o corpo frágil, devagarinho desperta conosco em espírito. Está fatigada, mas grita em tremendo susto. Afirma-se assassina, assassina. Mas alguém chega até nós, trazido por benfeitores. É Gilberto a sorrir-lhe. Como num pesadelo, a moça regala os olhos e suplica. Perdoe-me, perdoe-me. O esposo, porém, abraça-a com carinho. E Antésio esclarece. Maria Regina, seu débito foi pago. Gilberto apartou-se prematuramente da vida física. Você também. Gilberto perdeu a existência pelo ventre cortado. Você também.
Abraçados, ambos em lágrimas, foram conduzidos à câmara próxima. Débil, recém-nato, dormia num berço. Ao pé dele, enxugando os olhos, a parenta amiga dizia à jovem de branco: chamar-se-á Gilberto e será meu. Maria Regina agarra-se ao esposo e exclama aflita: que fazer? Que fazer? O instrutor benevolente aponta a criança e fala bondoso: Gilbertinho é o grande porvir. Agora lutaremos no reajuste. Mais tarde voltarão vocês no lar dele. Ser-lhe-ão filhos abençoados. E como irmãos um do outro, aprenderão, enfim, o amor fraternal para sempre. Lá fora, o sol rutilava, e a luz invadindo o aposento parecia a esperança de Deus prometendo o futuro. Primeira parte, mensagem número 14, do livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Pergunta contra pergunta. Acabara Leopoldo Cirne de presidir a sessão pública, interpretando certa passagem do Evangelho, quando o elegante senhora se aproxima e considera desapontada. Senhor Cirne, tenho buscado praticar a doutrina espírita por todos os meios ao meu alcance, mas é impossível. É um freio a corrigir-nos e um aguilhão a impulsionar-nos. Uma voz gritante na consciência a todo instante e uma disciplina que não acaba. Doutrina de retificações incessantes e obrigações sem limites. E mirando os olhos claros do interlocutor, acentuou: que me diz o Senhor sobre isso? E Cirne respondeu imperturbável: como é que a senhora queria que ela fosse? Primeira parte, mensagem número 15, do livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Frutos. Reconheço no Evangelho o livro da salvação, mas decididamente não concordo. Não concordo em que os espíritas de afirmem cristãos. Era um negociante do Recife, muito ligado às tarefas de evangelização, dirigindo-se a Djalma de Farias, então benemérito lidador da doutrina espírita na capital pernambucana. Imagine só, e apontando para um homem sob pesado fardo na rua, aquele é Secundino, que esteve na cadeia por mais de 8 anos. Beberrão contumaz, assassinou um companheiro de quarto que lhe negara alguns vinténs, e por causa dele morreu a esposa e um filhinho da vítima, em triste miséria. Isso aconteceu aqui mesmo, perto de nós. Entretanto, hoje diz que é espírita, lê comentários do Novo Testamento, fala sobre Jesus. Não é o caso do demônio que depois de velho se fez ermitão? Farias, porém, objetou, muito afável: meu caro, veja lá o que diz. Não será esse um caso de louvar? Pois se vemos um delinquente regenerado, um homem problema tornar-se útil, você é leal servidor do Evangelho. Vamos lá. E Jesus? O Mestre foi o remédio dos enfermos e equilíbrio dos loucos, a visão dos cegos, o movimento dos paralíticos. O papel da religião não será ajudar, restaurar, reviver? Surpreendendo-se desarmado de argumentação mais sólida, o comerciante aduziu: para mim, nada disso vale. Só a palavra do Evangelho é verdadeira. Quero a letra da lei. E você tem aí o testamento do Cristo? Indagou Farias com humildade. Como não? Gritou o opositor, enervado. Estudo o Evangelho de ponta a ponta. E sacou do bolso o pequenino exemplar. Então, abra o livro, pediu Djalma.
É sempre impossível que não tenhamos resposta justa. O lojista descerrou as páginas com segurança e surgiram aos olhos de ambos as palavras de Cristo no versículo 33 do capítulo 12, nas anotações de Mateus. Pelo fruto se conhece as árvores.